estão ouvindo a exposição da santa e gloriosa palavra de Deus. Quero convidar desde já o pastor Marco Granconato, pastor da Igreja Batista da Redenção de São Paulo. Estive com ele na Consciência Cristã em Campina Grande, peguei ele pelo paletó e disse: pastor, o senhor tem que ir para Petrolina, o povo batista gosta muito do senhor lá, o senhor é uma bênção, o senhor precisa ajudar o Aviva Sertão e deixe Deus usar o senhor lá. E ele veio, está com a sua esposa Simone, ele trouxe livros. Depois da pregação, ele vai também de novo estar na Feira do Livro ali, autografando, tirando foto com quem precisar. Não tem nenhum tipo de tietagem, nem fanatismo, não. Nós prestigiamos homens de Deus de tal forma que alguns homens de Deus, eles não têm nenhuma vaidade com isso. E eles de gratidão, eles tiram foto, eles nos ouvem, nos atendem. E isso é muito bom também, porque muitas vezes o pastor está nas redes sociais, está na internet, e ele não tem uma noção, mas não sabe o alcance, né? Daquilo que ele diz nas redes sociais. E aqui, com certeza, tem muita gente que veio para ouvir a exposição da palavra do Senhor através da vida desse servo dele. E eu louvo a Deus por sua vida, pastor. O senhor pode chegar um pouco mais para cá. Que o Senhor te abençoe poderosamente e lhe use como instrumento dele, como tem usado nesse tempo. Eu quero pedir a um servo do Senhor aqui para orar pelo Senhor. Vou chamar o pastor Ronilson, pastor Luiz Ronilson, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Ele vai estar orando pelo pastor Marco Granconato. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós queremos ouvir a tua voz que é poderosa para converter, a tua voz que é poderosa para santificar. E nesta noite, e doravante pela instrumentalidade do teu servo, pastor Granconato, instrumentaliza o teu servo, Senhor, que o teu Espírito Santo nos santifique, que o teu Espírito Santo aqueça os nossos corações, nos admoeste, nos empolgue, nos deixe mais e mais entusiasmados pelo Senhor e para a glória do Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Supremo Pastor, que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar aqui no Aviva Sertão. É muito bom estar com vocês, desfrutar do calor, da amizade, da simpatia de todos vocês. Muito obrigado pela forma que vocês têm me recebido. A minha esposa. Nós chegamos ontem à 00:30 e vamos embora hoje às 4:30 da manhã. Mas já estamos indo embora meio tristes assim, porque aqui é muito gostoso. Muito bom estar aqui. E o carinho dos irmãos é um carinho sem igual. É muito grande, muito notável. E eu fico muito sensibilizado com o afeto, com o apreço, com o carinho que os irmãos nos recebem. Mas como eu disse, nosso tempo aqui é curto. Eu só vim para fazer essa pregação hoje aqui, à noite, agora à noite. E amanhã não, domingo eu prego na minha igreja. Continuo a minha série de Gênesis. Já pelo 9º ano, já que eu estou pregando em Gênesis. A igreja nem sabe que tem outros livros na Bíblia. Pensa que só tem Gênesis, porque eu só prego em Gênesis há muitos anos já. Antes de começar, eu quero falar, antes que eu esqueça,
eu quero falar sobre 2 livros que eu trouxe. Eu trouxe 3, mas um já acabou. Este aqui, pediram para o irmão lá da Feira do Livro, pediu para eu falar agora. É este livro aqui, As Tocantes Verdades da Flor. Esse livrinho, As Tocantes Verdades da Flor, é um livrinho sobre teologia, mas um ramo específico da teologia, que é a soteriologia. E a soteriologia reformada. Então, o que temos aqui é a tulipa, a famosa tulipa. Quem não sabe o que é a tulipa, tem que comprar o livrinho. E por isso se chama As Tocantes Verdades da Flor, da tulipa. São 5 pontos do calvinismo explicados e também com algumas questões, algumas dúvidas que são solucionadas aqui nesse pequeno livro. Que você tem lá na livraria, ali na exposição, na Feira do Livro, você tem esse livrinho lá. E o outro livro é para quem gosta de ficção, este aqui, A Cabeça de São Bernardo das Correntes. É uma forma de ensinar teologia por meio da ficção. Eu escrevi esse livro para minha filha, adolescente, com o objetivo de mostrar para ela doutrinas ligadas à salvação, doutrinas ligadas também à eclesiologia, a importância da igreja para a nossa vida pessoal. Como ela era adolescente, eu achei que um livro assim iria ajudá-la a compreender isso melhor. Então, você pode ler esse livro lá também, A Cabeça de São Bernardo das Correntes. É uma história que acontece numa vila nos anos 60 e 70. E é ficção, é claro, tem muita coisa que aconteceu mesmo. Mas você vai se divertir, vai aprender, vai rir e vai chorar com esse livro aqui, A Cabeça de São Bernardo das Correntes. Só tem 5 exemplares lá. O pessoal já levou quase tudo embora. Mas é isso. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês na noite de hoje. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Jeremias, no capítulo 23. Eu não vou conseguir pregar no capítulo 23 todo de Jeremias. Não tem como. Eu não sei pregar assim em textos grandes. Quando eu era professor no Seminário Palavra da Vida, eles me deram 6 meses para ensinar a carta aos Romanos. E eu consegui terminar o capítulo 2 em 6 meses. Aí eles disseram, pastor, nós vamos te dar Colossenses. Me deram Colossenses, eu consegui terminar até o capítulo 2. Aí eles me deram Judas. Eu tive que correr na última aula para terminar, quase que eu não consigo terminar o livro de Judas. Então eu não sei pregar em textos grandes, porque meu hábito como pregador é a exposição de cada pedacinho e tudo mais. Isso dificulta para mim seguir o estilo de pegar grandes blocos de texto e expô-los e explicá-los. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer assim. Então, eu vou me basear hoje no capítulo 23 de Jeremias. Eu vou convidar vocês a me acompanharem nisso, nas reflexões que eu vou fazer, porque... Não está muito alto esse som? Não? Eu vou convidar vocês a caminharem junto comigo nesse capítulo, porque eu vou fazer remissões a ele na medida que eu for falando. Eu quero apontar algumas verdades centrais aqui, algumas realidades que emanam do texto, e eu quero que os irmãos me acompanhem nisso. Eu costumo dizer que o texto é uma passarela, é a passarela da verdade, é a passarela da fé. E eu vou convidar vocês a caminharem juntos comigo sobre a passarela da verdade, sobre a passarela da fé. E enquanto eu estiver caminhando pela passarela da verdade junto com vocês, vocês me seguindo nessa passarela, eu vou apontando para vocês, eu vou deixar com que certos frutos ao longo dessa jornada sobre o texto sejam destacados. Então vocês vão caminhar juntos comigo aqui, na medida que eu for falando. Não vou expor o texto todo, não vai dar tempo, mas enquanto eu estiver caminhando sobre algumas partes dele, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem para colher os frutos que eu quero colher enquanto caminhamos nessa passarela. Os irmãos devem observar o capítulo 23 de Jeremias. Começa dizendo o seguinte: ai dos pastores que destroem
e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Nós temos aqui um capítulo que vai tratar sobre a falsa liderança política e religiosa de Israel, ou de Judá mais especificamente, nos dias do rei Zedequias, quando Jeremias atuou como profeta. O rei Zedequias reinou entre 597 e 587 a.C. E ele reinou numa época de absoluto caos político, social, moral e espiritual. Era, sem exagero, um retrato muito parecido com o retrato do nosso país nos dias de hoje. Um caos completo em termos sociais, morais, espirituais e políticos. E Jeremias enfrentou essa época ali nos dias do reinado de Zedequias, havendo, além de todo o caos moral e espiritual instalado no país, em Judá, havendo também a terrível ameaça externa dos babilônios, que afinal invadiram Judá e trouxeram sobre Judá a terrível e amarga experiência do exílio, que durou 70 anos. Uma marca dolorosa e inesquecível na história de Judá. É desse tempo que estamos falando aqui. E é interessante observar que em meio a esse caos completo, em todas as áreas, especialmente na área espiritual e religiosa, nós percebemos que alguns dos principais responsáveis pela dissolução, pelo declínio, pela devastação e destruição da saúde espiritual do povo, eram exatamente os líderes espirituais. Eles faziam parte do problema. Eles deveriam fazer parte da solução. Mas era o contrário. Eles faziam parte do problema. Aliás, eles foram, segundo o texto do capítulo 23, que você pode ler em casa depois com mais calma, eles foram uma das causas do caos completo que se instalou quando Deus trouxe Nabucodonosor para devastar totalmente a terra de Judá. E o que nós aprendemos quando olhamos para um capítulo como esse é que uma liderança falsa pode se transformar e de fato é uma das causas principais da desgraça espiritual das famílias, dos jovens, dos homens, das mulheres. Nós descobrimos isso quando lemos um texto como esse. É assustador o que vemos aqui. E o que vemos aqui, além de assustador, também nos surpreende, porque é um texto que guarda uma relação de semelhança extremamente voltada para a nossa realidade. É muito semelhante o que é dito aqui com o que nós vemos nos dias atuais, quando olhamos para a liderança espiritual do nosso país, quando olhamos para os pastores, quando olhamos para os mestres evangélicos, quando olhamos para as igrejas, quando olhamos para o que tem sido ensinado, quando temos contato com a realidade evangélica ou cristã do Brasil e do mundo, nós olhamos para isso e dizemos, meu Deus, o capítulo 23 de Jeremias é um retrato prévio daquilo que nós enfrentamos. Nós estamos preocupados aqui, esse congresso tem se voltado, inclusive, para a questão das famílias. Queridos, uma liderança espiritual falsa, mentirosa, uma liderança espiritual comprometida com os valores lá de fora, é uma das principais causas da devastação das famílias evangélicas. E eu sei disso não somente por causa do testemunho do próprio texto bíblico.
Eu sei disso porque eu tenho visto essas coisas. Famílias sendo destruídas de forma irremediável, porque foram influenciadas por líderes falsos, por líderes mentirosos, por líderes que não se preocupavam em sustentar o rebanho com a verdade da palavra. O texto diz no versículo 1: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E aqui o texto está se referindo a Judá e aos líderes religiosos de Judá em especial. Não só os religiosos, mas em especial os religiosos. E vejam quem eram eles. Vocês podem ver quem eram esses líderes quando vocês olharem para o versículo 11. Observem o versículo 11. Vejam o que diz o versículo 11. Diz assim: pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Aqueles que traziam a palavra de Deus tinham suas vidas contaminadas. Aqueles que oficiavam no culto divino tinham suas vidas contaminadas. Tanto o profeta como o sacerdote. Veja o que o texto diz na sequência, no versículo 11. É aterrador. O texto diz: até na minha casa. O que era a casa? O templo. O templo de Jerusalém. Ele diz: até na minha casa achei a sua maldade. Diz o Senhor: a maldade de quem? Dos profetas e dos sacerdotes. Eles não praticavam o mal somente às escondidas. Eles não praticavam o mal somente em suas casas ou lá fora. Eles praticavam o mal no próprio local onde o culto ao Senhor se desenvolvia, se desenrolava. Até na minha casa, diz o Senhor, o profeta e o sacerdote praticam maldades. E nessa altura, do que eu tenho dito aqui, os irmãos talvez se perguntem quais eram as maldades que eles faziam que aterrorizavam tanto o profeta Jeremias. O profeta Jeremias diz nesse capítulo que ele ficou atordoado. Ele ficou como que bêbado. Ele ficou abobalhado. É como nós dizemos na nossa linguagem atual: eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei bobo de ver o que estou vendo, o que eu vi. O profeta Jeremias fala isso. Eu fiquei como que embriagado, bêbado, diante dessas coisas. São coisas que mexeram com a minha cabeça, mexeram com meus sentimentos, mexeram com meu raciocínio. É impossível explicar o que eu senti quando eu percebi essas coisas no meio dos profetas e dos sacerdotes. E o que eles faziam? É a pergunta que surge na nossa mente agora. O que eles faziam? Bem, você pode, como eu disse agora há pouco, você pode ler o capítulo 23 inteiro em sua casa e ficar perplexo. Mas existe um versículo no capítulo 23 que resume o que eles faziam. E o versículo que resume o que eles faziam é o versículo 14. Veja com atenção, preste atenção, não fique distraído. Eu sei que vocês querem sair daqui na pizzaria hoje, na churrascaria, nos lugares, não sei. Aqui vai muita pizzaria? Vai. Em São Paulo só vai em pizzaria, não tem outro lugar. Eu sei que na sexta-feira à noite dá vontade, né, de ir embora. Mas vocês vão me acompanhar mais um pouquinho. Estou só começando. Estou só aquecendo os motores. Veja o versículo 14. O versículo 14 tem um resuminho. O versículo 14 mostra, o versículo 14 abriga, consubstancia, três procedimentos desses líderes, dos profetas e dos sacerdotes. E vocês conseguem percebê-los com muita clareza olhando o versículo 14. Vocês conseguem, se vocês olharem o versículo 14, vocês conseguem delinear essas três maneiras de agir desses homens, desses líderes, que estão presentes no versículo com toda clareza. É fácil perceber. Veja o que diz o texto. Mas dos profetas de Jerusalém
vejo coisa horrenda. O que você vê, Jeremias, de tão horrível nos profetas de Jerusalém? Ele vai dizer agora. São 3 formas de agir. Primeiro, cometem adultérios. Segundo, andam com falsidade. Terceiro, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um das suas maldades. É isso que eles fazem. 3 formas de agir. Eles cometem adultérios, são imorais, eles andam com falsidade, e terceiro, eles fortalecem as mãos dos malfeitores, para que os malfeitores não se convertam. E Jeremias chama isso de uma coisa horrenda. Isso, ele diz, esse modo tríplice de agir é uma coisa horrenda. O versículo prossegue fazendo paralelos terríveis, dizendo assim, todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Jerusalém, com seus líderes agindo assim, são como Sodoma e Gomorra. E o problema deles é esse. Essas 3 formas de agir. Vamos olhar mais detidamente no capítulo essas 3 formas de agir. Observem com atenção. A primeira forma de agir qual é mesmo? Eles cometem adultério. Eles cometem adultério. Aqui não é uma linguagem figurada. Não. Eles realmente se envolviam em terríveis imoralidades. E eles se envolviam em terríveis imoralidades e adultérios chocantes, porque eles adoravam não só Javé, não só Yahweh, o Deus de Israel. Eles adoravam também a Baal. E o culto a Baal era marcado por terríveis imoralidades. Sempre o culto pagão foi marcado por imoralidades. Quando nós estudamos as religiões antigas, as religiões pagãs, de outrora e de hoje em dia, nós percebemos isso. A prostituição, o adultério, todo tipo de imoralidade sexual está conectada com a religião pagã. O paganismo se sustenta, entre outras coisas, por meio da imoralidade. Faz parte do culto pagão a prática da prostituição. Em Corinto, na cidade de Corinto, havia e ainda há uma montanha aos pés da qual se estende a cidade, hoje em ruínas, uma montanha chamada Acrocorinto. Sobre essa montanha, aos pés da qual havia a cidade se estendia, havia um templo, o templo de Afrodite. E nesse templo, o templo de Afrodite, dizem os escritores antigos, que havia cerca de 1000 prostitutas cultuais, porque para adorar Afrodite era necessário que o adorador se deitasse com aquelas prostitutas. Fazia parte do culto. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar numa religião assim? Mas é assim que é o paganismo. O paganismo era assim, ainda é, nas formas como ele se manifesta hoje em dia. E naqueles dias, os profetas e os sacerdotes, sendo desleais a Deus e se envolvendo com o culto a Baal, se envolviam com prostituição também, inclusive dentro do templo de Jerusalém. Como diz também o profeta contemporâneo, o profeta Ezequiel. Vejam o que diz o versículo 10. Observe o versículo 10, dentro disso, eles cometiam adultérios. Veja o que diz o versículo 10, diz assim: porque a terra
está cheia de adúlteros. Nota, os profetas e os sacerdotes faziam o que todo mundo estava fazendo. Era um país de adúlteros. Vocês conhecem um país imoral? Já ouviram falar de algum país imoral? Já ouviram falar? O mesmo acontecia em Judá. Era um país de adúlteros. Era um Brasil. Um país de gente imoral. Era um país de adúlteros. A terra, ele diz, está cheia de adúlteros. E chora por causa da maldição divina. A mão de Deus amaldiçoou Judá por causa da sua sujeira, por causa da sua porcarice moral. A mão de Deus pesou sobre o nosso país. O texto diz, os pastos do deserto se secam. Numa sociedade pastoril, isso era uma miséria. Mas o texto diz, eu amaldiçoei essa terra porque vocês são imorais. Vocês são sujos, adúlteros, fornicadores. As suas filhas são prostitutas, suas mulheres são adúlteras. Ele prossegue, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Ele diz o seguinte aqui, olha, o adúltero, o homem imoral, ele não pratica só a imoralidade. Ele faz mais coisas ruins. O adúltero, além de praticar imoralidades, ele realiza outros atos. O pecado nunca se manifesta somente de um jeito. O pecado se manifesta por meio desse jeito, do adultério, mas o adúltero também é mentiroso, é desleal, é manipulador, é traiçoeiro, é um pacote de maldades que acompanha o adúltero. O adúltero não é só imoral. Ele é mentiroso, ele é manipulador, ele é cruel, ele é traiçoeiro, ele é um conjunto de sujidades. E o texto diz isso. O caminho dos adúlteros é só maldade. E Judá é assim. Judá é assim. E pior. Os profetas e sacerdotes de Judá fazem a mesma. É algo assustador. O versículo 11 prossegue dizendo, vejam o 11. Ele fala no 10 sobre a terra toda. E veja o que ele diz no 11. Pois estão contaminados. Contaminados com o quê? Com adultério, com imoralidades. Tanto o profeta como o sacerdote. E até na minha casa achei a sua maldade. Isso sim. Qual era a primeira prática dos líderes espirituais de Judá? Perversos, falsos, e que, no final das contas, contribuíram para a ruína completa daquela nação. Primeiro modo de agir. Eles eram adúlteros. Eles eram imorais. O que vocês acham do meio evangélico brasileiro? Será que existem escândalos no nosso meio? Será que existem igrejas imorais? Líderes imorais? Será que existem jovens imorais no nosso meio? Será que existem casais de namorados imorais no nosso meio? E que levam isso com toda a naturalidade? Eu não conheço cada um aqui, não sei o dia a dia de cada um. Mas, se você segue nesse caminho, como homem, como mulher, como moço, como moça, ou como líder, pasmem, como líder na sua igreja, você é um homem imoral, uma mulher imoral. Você está contribuindo para a ruína, para a desgraça, para a maldição das famílias, da sua igreja e do seu povo. Não acontecer
Os homens, os líderes espirituais de Judá naqueles dias olharam ao seu redor e viram só imoralidade. O que eles fizeram? Vamos ser imorais também. Eles deixaram a imoralidade ao redor, a imoralidade cultural ao redor, invadisse suas vidas. E com isso contribuíram para a devastação espiritual e completa de toda a nação. Queridos, estamos preocupados com nossas famílias, com nossas igrejas, com nossas vidas. Nós temos que avaliar com muita seriedade se os nossos padrões morais são os padrões morais estabelecidos pela palavra de Deus. Porque se eles não são, nós estamos contribuindo para a destruição das nossas famílias e das nossas igrejas. E até da nossa sociedade comum. Não deveríamos ser nós. Mas vejam, o versículo 14 menciona um segundo modo de comportamento dos falsos líderes daqueles dias. Vocês se lembram qual é? Os profetas cometem adultérios e os profetas e sacerdotes andam com falsidade. Como é isso? O que é andar em falsidade? Para que nós saibamos como era a falsidade deles, nós não podemos usar a nossa imaginação. O campo da imaginação para o pregador é muito limitado. O pregador não pode usar a sua imaginação muitas vezes. Ele pode usar a sua imaginação para fazer algumas ilustrações às vezes. Mas ele não pode dar respostas como essa a partir da sua imaginação, da sua intuição. O pregador tem que procurar respostas como essa para essa pergunta no próprio texto. É no próprio texto que nós vamos descobrir como era a falsidade daqueles homens. Então, vocês vão mais uma vez me acompanhar, porque o texto mostra como eles eram falsos. Vocês vão ficar impressionados com o modo como eles eram falsos. Vejam, observem com atenção o que diz o versículo 16. Vejam o versículo 16. Fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Como eles eram falsos? Eles eram falsos. Como eles praticavam a falsidade? Eles praticavam a falsidade enchendo o coração das pessoas de falsas esperanças. Vocês já viram isso em algum lugar? Vocês já viram pregadores que enchem o coração do povo de esperança? Venha para a minha igreja, você vai ficar rico. Hã? Venha para a minha igreja que você vai ter todos os seus problemas solucionados. Ah. Venha para a minha igreja, porque você terá todas as suas doenças curadas. Mas venha com fé. Porque aqui é a solução. O que é isso? O que é isso? São falsas esperanças, mentiras, são falsidades. E os profetas daqueles dias enchiam a cabeça do povo com falsas esperanças também. E hoje em dia o mesmo tipo de falsidade acontece, no meio evangélico em especial. Vejam a sequência. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Vocês já viram isso em algum lugar? Eles falam o que dá na telha. Eles falavam o que vinha na cabeça. Vinha no coração e diziam: Deus me revelou. Qualquer pensamento que eu tenho, Deus revelou. Qualquer sonho que eu tenho, Deus revelou. Qualquer ideia que eu tenho, veio do céu. Amigo, isso é coisa só da sua cabeça. Não é revelação nenhuma. Você pensou essa bobagem e saiu vomitando essa bobagem por aí. Não tem nada de divino nisso. Nada. Mas ele diz: o Senhor me revelou.
O Senhor me falou. O Senhor me disse essas coisas. Isso que eu estou dizendo agora é a própria revelação de Deus. E falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Vejam o versículo 21. Deus diz: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Eu nunca revelei nada para essa ralé. Eu nunca falei nada com eles nem me conhecem, e nem eu os conheço. Não tem nada a ver o que eles falam com o que eu penso, com a verdade que sai da minha boca, diz o Senhor. Mas eles saem dizendo: o Senhor, assim diz o Senhor me revelou. E assim andavam em falsidade. De que outra forma a falsidade deles se manifestava? Essa é a que eu mais gosto, a parte que eu mais gosto agora. O que vem, irmãos, é muito. Vejam o versículo 25. Vejam o 25. Diz assim: veja outra forma de falsidade. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome e dizendo o quê? Sonhei. Eu não vou dizer vai dormir, porque vai que sonha mais. Sonhei. E daí? A pessoa presume, porque sonhou, que Deus falou com ela. Quem você pensa que é? E a pessoa presume, tem qualquer sonho e diz: Deus revelou ao meu coração. Vejam a sequência do texto. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Só falam invenções, os quais cuidam em fazer que meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos. Em vez do meu povo conhecer a palavra da verdade, ficam perdendo tempo com os sonhos desses profetas, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Vocês ficam contando seus sonhos para o povo e não ensinam a verdade. E o povo se desvia, olhando e escutando esses sonhos inúteis. E prossegue. O profeta que tem sonho tem que fazer o quê? Você que sonha muito. Tem algum profeta que sonha aqui? Tem aqui um conselho para você. Tem algum profeta que sonha aqui? Levanta a mão. Ninguém? Pro conselho para os profetas sonhadores. Vem agora aqui. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. É difícil. Você vai fazer um curso de teologia? O profeta que tem um sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo. Sonho é palha. A palavra é trigo. A palavra é trigo porque ela alimenta. O sonho é palha. Não presta para nada. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. A minha palavra não é sonho. A minha palavra é fogo. É martelo que esmiuça a penha. E é trigo que alimenta. É martelo que arrebenta os corações. É isso que ela é. E vocês ficam contando os seus sonhos. Tolos. Loucos. Diz o versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Como assim? Como eles furtavam as palavras de Deus? Dizendo: olha, isso que eu estou falando, foi Deus quem falou. Mentira. Mentira.
É coisa do seu coração, é invenção sua. Ele prossegue. Eis que eu sou contra esses profetas do Senhor que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, Senhor. Esses profetas não servem para nada. Lixo. Não tenham medo deles. Eles não servem para nada. E o que mais eles faziam? Mas eles faziam, está no versículo 36, mostrando a sua falsidade. Versículo 36 diz assim. Mas por que dizeis, desculpa, 36. Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Vocês pegam a minha palavra, quando vocês a pegam, vocês mudam o sentido dela, para que ela diga, para que ela sirva de apoio às suas mentiras. Vocês pegam textos da palavra de Deus e vocês mudam o significado desses textos, para que esses textos apoiem as lorotas e mentiras de vocês. Vocês andam em falsidade. E isso foi um dos motivos pelos quais toda a nação de Judá se afundou espiritualmente, moralmente e politicamente. E chegamos à última prática dos falsos mestres. Qual é a última prática? Está no versículo 14. Vocês se lembram qual é? Está no versículo 14. O que eles faziam? O versículo 14, na última parte, diz que eles fortaleciam as mãos dos malfeitores para que não se convertessem cada um das suas maldades. Como eles faziam isso? Como eles fortaleciam a mão dos malfeitores para que eles não se convertessem da sua maldade? O capítulo 23 tem a resposta também. Queridos, é nojento. É nojento. E me causa mais nojo, porque eu vejo isso entre pastores e líderes espirituais do nosso país. É de dar nojo o que eles faziam. O que eles faziam para incentivar a prática do pecado está revelado, está demonstrado claramente no versículo 17. Diz assim. Vejam, prestem atenção. Esses profetas dizem continuamente aos que me desprezam. Esses profetas, eles chegam para as pessoas que zombam de mim, o próprio Deus. Esses profetas, eles se aproximam das pessoas que vivem no pecado e desprezam a minha palavra, e eles dizem o seguinte: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Continuem na sua podridão. Está tudo bem. A carne é fraca. Deus entende. Não seja radical. Você não conhece a graça de Deus? Relaxa. Está tudo bem. Mas eu vivo de uma forma que a Bíblia reprova. Não. Você é muito radical.
Você é muito cruel consigo mesmo. Deus não vai punir ninguém que pratica essas coisas. Não. Deus é amor. Jesus é tão fofinho. Ele é tão bonzinho. Ele nunca vai reprovar você. Ele abraçava as pessoas imorais da época. Ele é todo amor. Ele nunca vai condenar você por nada. Tá tudo bem. Relaxa. Siga em frente. Deus entende. Mas eu não preciso me arrepender. Não seja radical. Queridos, eu ouvi um pastor batista dizendo que Deus não se importa com a fonte do dinheiro que está no seu bolso. Ele não quer saber se você obteve o dinheiro roubando ou não. Que Deus não se importa com a pessoa que está deitada ao seu lado na sua cama, se é sua esposa, se é sua namorada, ou seja lá quem for. Se é um outro homem ou se é uma outra mulher. Deus não se importa com isso. Deus não se importa se você gasta o seu dinheiro em cocaína e maconha. Deus é muito. Siga em frente. Está tudo. Deus nunca vai pesar sua mão. Nunca. É o Deus, paz e amor. É o Jesus, ursinhos carinhosos. É a teologia cor-de-rosa. Tudo é lindo. Nada vai acontecer de errado. Nada. Ok. Diante de uma pregação dessa, o que eu faço quando acaba o culto? O que vocês acham que os jovens fazem, que os ouvintes fazem quando acaba o culto, depois de ouvir essa pregação? O que vocês acham? Eles são incentivados à prática do pecado, se afundando mais e mais em suas sujidades. E então, por meio dessas três práticas imundas e reprováveis, os pastores de Israel destruíam famílias, destruíam o culto, destruíam a vida espiritual das pessoas e destruíam a própria nação. Pergunta: vocês já viram esse cenário em algum lugar? Já viram essas coisas em algum lugar? Queridos, Jeremias 23 é um retrato do Brasil. Só não fala do Alexandre de Moraes, né? Mas está embutido. Espero não ser preso por isso. Nós vemos igrejas repletas de falsos pastores e profetas que vivem na imoralidade. Vemos igrejas repletas de falsos pastores e profetas proclamando suas próprias invenções, seus sonhos e suas visões ocas. Vemos pastores ensinando que você pode seguir a iniquidade do seu coração e viver do modo mais sujo possível, sem ter que se preocupar, porque Deus aceita. O que nós devemos fazer? Nós que estamos aqui nessa conferência, diante de um quadro assim, muito semelhante àquele quadro de Judá no 6º século a.C., o que temos que fazer? Bem, eu acho que o versículo 16 nos ajuda. Veja o que diz o versículo 16. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Estão vendo aí o conselho? Qual é? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças.
diante dos falsos mestres, diante dos falsos profetas, dos falsos pregadores, tape seus ouvidos e diga: não vou ouvir você. Eu sou ungido do Senhor. Mentira, você é um safado. Você é um perverso. Você é um porco espiritual. Você vive na lama suja do pecado e ensina o mal. E não compartilha a palavra de Deus com ninguém. Você só ensina as invenções da sua cabeça. E induz o povo ao pecado. Eu não tenho medo de você, das suas profecias, das suas maldições. Eu não tenho medo de você. Eu não ouço o que você diz e nunca mais ouvirei as suas pregações. Corte totalmente essas pessoas das suas vidas. Abandone isso totalmente. E se você, nessa altura da sua vida espiritual, você já começou a dar ouvidos a essas pregações estranhas, a esses homens estranhos que estão por aí, a esses falsos mestres que bradam, que gritam suas mentiras para lá e para cá, dizendo: o Senhor me falou, o Senhor me falou, ou que ensinam essa graça barata, que aceita tudo, que remove o temor do Senhor do nosso coração. Se você já fez isso e está nessa direção, arrependa-se hoje e coloque-se sob o cetro do renovo justo que descende de Davi. É interessante. O capítulo 23 tem 2 versículos muito interessantes. Estão nos que são os versículos 5 e 6. Veja com atenção, estou terminando agora. 5 e 6. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Ele diz: vocês têm pastores falsos ensinando mentiras para vocês, mas eu vou levantar um descendente de Davi que é justo, que é um líder justo, que é um líder santo. Eu vou levantar um líder um dia vai brotar do tronco de Davi, vai brotar um renovo justo e santo. Eu vou fazer isso, ele diz. Ele prossegue: e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Quem é? Quem é este? Renovar meu compromisso de me colocar debaixo do cetro adorável do verdadeiro pastor, do supremo pastor, do bom pastor, do justo pastor. Eu me arrependo dos meus pecados, de ter seguido esses homens, ter ouvido seus conselhos, ter praticado as suas práticas também. E eu quero agora me colocar debaixo daquele que é o Senhor, Justiça Nossa. Perdoa-me, Senhor. Eu renovo aqui o meu compromisso de fidelidade com a sua palavra e com o Rei verdadeiro. Faça isso hoje e o Senhor terá atingido um objetivo maravilhoso na sua vida ao longo desse congresso. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque Deus falou conosco. Amém? Pastor Marcos Granconato, muito obrigado, Pastor Marcos Granconato. E ano que vem, Pastor Marcos, nós vamos fazer a Conferência Viva Sertão em setembro. Pois você tem vontade de voltar aqui, pastor? Tem?
Os irmãos têm vontade de ouvir o Marcos Granconato em 2026? Amém? Aí ele vai ficar mais dias, né? Porque tem muita coisa, né, que Deus deu a esse homem, muita habilidade. Meus irmãos, que bênção, que bênção. Quero dizer a vocês que nós temos a Feira do Livro, nós temos a Praça de Alimentação. Então, tudo que você consome aqui, você abençoa o Aviva Sertão, tá bom? Olha, nesse momento nós vamos cantar mais uma canção. Quero convidar a igreja para se colocar de pé. Quero pedir aos papais que estão com os filhinhos lá no Aviva Kids, se você já puder, pode ir buscar seus filhos devagarzinho, tá bom? E vamos cantar mais uma canção. E depois vocês passem no stand. Vocês viram que tem uma máquina ali no meio dos stands, ali no meio do salão? Aquela máquina é a primeira impressora, é uma réplica da primeira impressora do mundo. Você pode ir lá gratuitamente e simular a impressão do Salmo 23. Você não precisa pagar nada, viu? É da Sociedade Bíblica do Brasil. É como Gutenberg imprimiu pela primeira vez a Bíblia Sagrada numa tipografia. Então você pode parar ali. O instrutor da Sociedade Bíblica do Brasil vai te ensinar como era que Gutenberg imprimia as literaturas há mais de 500 anos atrás, lá na Alemanha. Então, passe nos estandes da Agência de Missões Transculturais, no estande do Betel Brasileiro, do Seminário, do Instituto Teológico Joe Owen. Passe lá no Perspectiva, um excelente curso para liderança. Visite os estandes, a praça de alimentação. Volte e passe na Feira do Livro também, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Depois dessa canção, todos vocês estão liberados para voltar para casa. Pastor Marco Granconato, muito obrigado. Deus continue abençoando sua vida. O pastor Marco também vai lá para a Feira do Livro. Você pode comprar o livro do pastor Marco, ele vai assinar para você, vai tirar foto com você, tá bom? Então Deus abençoe. Ministério de Música da Terceira Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente vocês, tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Nos dado, e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci poder, me ver ou reclamar insistente. O hoje é o novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande agradeço pela vida, pelo novo dia brilhar, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço. Cante assim, ó. O que fazer? O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande amor, seu grande favor.
eu agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço Pelo dia tão lindo que o Senhor agradeço, céu estrelado que nos traz paz. eu agradeço Pela mão que se estende pra fazer o bem. eu agradeço por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, Eu agradeço. agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Agradeço. Pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Vai encerrar com chave de ouro. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que a graça dele repouse sobre você e sobre a sua família. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar. E então eu posso lhe andar. O seu sangue sobre mim, o seu sangue sobre mim, me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz visitou. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso lhe andar. O seu sangue sobre mim, me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver.
vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis,